Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com o meu livrinho do Bobbie Goods, que eu comecei a pintar. E aqui eu tô mostrando para vocês o meu primeiro desenho. Esse foi o primeiro Bobbie Goods que eu pintei. Eu já pintava alguns outros desenhos de forma bem amadora. Nada como muitas pessoas aí da internet que eu sei que fazem, né? Bem amador mesmo. Mas o Bobbie Goods eu ainda não tinha começado. Esse foi o primeiro. Eu queria mostrar para vocês vão ver que não tem quase nenhum efeito, porque eu ainda estou aprendendo, mas mesmo com poucos efeitos e sendo bem amador e iniciante, eu tenho certeza que eu tenho algumas coisas de dicas para dar para vocês que eu queria trazer com esse vídeo, tá? A primeira dica, para ser bem direta, que eu quero dar para vocês, número 1, é que para mim a primeira coisa mais importante que vocês precisam ter é uma amostra das cores, né? Esqueci a palavra que se usa, mas é tipo um índice das cores, uma amostra das cores, porque é quase impossível você fazer um desenho desse que fique de uma forma que você goste, que você no final fale, nossa, eu achei bonito, se você não tiver esse catálogo das cores, né? Esqueci a palavra. Porque o que acontece? Essas canetinhas que a gente usa, esses marcadores, né, que a maioria das pessoas tem, que são esses daqui que são da China, que são esses da marca Touch, aqui ó, por aqui para vocês. O meu é de 80 cores. E o que acontece com esses marcadores, tá? A cor que tem na tampinha, algumas são até parecidas, mas tem umas que mudam demais e estragam o seu desenho. Então, se você é uma pessoa que vai colorir se baseando somente nessas coresinhas aqui, você vai ter muita dor de cabeça, você vai ter, assim, vai passar bastante raiva, essa é a verdade, como eu já passei. No início, quando eu pintava, eu olhava aqui, eu quero um rosa clarinho, eu quero um lilás clarinho, vou usar esse. Aí na hora que você passa, não é nada daquilo. Então, logo eu vi a necessidade de fazer essa tabelinha de cores, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei uma folha qualquer, essa aqui é uma folha offset, de gramatura 180 gramas, pode ver que vaza bastante para o outro lado, e eu separei caneta por caneta, me baseando nas cores que elas pareciam ter, porque como eu disse, às vezes a gente olha aqui e pensa que uma caneta é verde, na hora que você vai passar ela não é tão verde. Enfim, eu fui me baseando nos tons que pareciam ser próximos aqui. Separei, coloquei os números, fiz quadradinhos com a régua e fui colocando as cores. Então, aqui são cores que têm o fundo verde ou são esverdeadas. Então, quando eu quero algo verde, eu pego essa plaquinha e vejo. Então, às vezes eu tô aqui num desenho, um exemplo, tá? Aí eu olho aqui e falo, qual verde será que combina aqui e tal? Eu vou avaliando pela minha tabelinha, fica muito mais fácil, tá? Então, eu fiz aqui dessas verdes, fiz aqui dos tons assim, teoricamente eram os tons terrosos, amarelados, tons de pele. Só que você pode ver que tem uns tons nada a ver aqui no meio. Por quê? Porque pela tampinha parecia fazer parte daquela paleta, mas aí quando eu pintei eu vi que não. Mas de qualquer forma eu fiz assim porque fica fácil. Aí eu fiz aqui dos vermelhos e alaranjados, aí aqui no fim acabou tendo uns tons de pele junto. E aqui os rosas e lilás e roxo. E ontem eu deixei cair o álcool, porque eu tava colocando álcool nessas canetas, aí caiu, aí eu estraguei essa plaquinha. Vou fazer de novo depois. Mas na verdade eu também quero imprimir aquela folha, sabe? Que tem todas as cores numa única folha e fazer. Eu também quero fazer, que eu também acho que é prático. E aqui tem os tons azul, cinza, grafite. Eu fui fazendo de acordo com a minha vontade, do meu jeito. Então, deixei aí para vocês terem uma ideia. Então, a coisa número 1, a dica número 1 que eu dou para vocês, faça uma tabelinha das cores, porque é muito difícil você pintar sem saber a cor exata que fica. Também porque na hora que você passa, fica um tom, mas depois o tom, quando seca, às vezes fica um pouquinho diferente, tá bom? Essa é a dica número 1 que eu dou. A dica número 2, e essa também é muito importante, é assim: esses marcadores, eles têm um ótimo custo-benefício. E quando eu comprei essas canetinhas, nem tinha viralizado Bobbie Goods, nem marcadores, né? Eu comprei já tem um tempo. Se vocês olharem no meu canal,
Tem um vídeo sobre esses marcadores há 9 meses atrás, quando ainda ninguém falava de Bobbie Goods, né? E eu já tinha comprado para outros fins, para outros desenhos que eu pintava. Eu gostava de pintar com marcador, que eu acho prático, eu acho rápido. Mas uma coisa que eu percebi, que vocês podem ver que tem um vídeo aí no meu canal, que é sobre o que fazer quando a sua canetinha seca, né? Eu já fiz 2 vídeos, fiz um primeiro lá atrás, quando eu nem imaginei, né, que ia fazer assim tanto sucesso, para um canal tão pequenininho quanto o meu, que já não tem nem, né, canal novo, não tem quase vídeos, e esse vídeo já tá com quase 80 mil visualizações. Aí depois eu fiz um atualizado, né, de uma maneira melhor, que é a maneira atualizada de como eu tô fazendo para colocar álcool. Inclusive, eu tô até com o álcool aqui na mesa, eu utilizo isso aqui, ó, para colocar o álcool dentro da canetinha. E o que que acontece? Infelizmente, apesar do ótimo custo-benefício desses marcadores, eles secam muito rápido. Infelizmente, eles secam bem rápido. Então, mas fazer o quê, né? Não tem almoço grátis. O barato é isso aí. Eu já tentei pesquisar outros tipos de marcadores, tem vários novos no mercado aí, muito legal. Eu, quando comprei esse aqui, de 80 cores, eu paguei R$70. Eu paguei menos de R$1 por canetinha, por marcador. E hoje, você tá pagando, em média, R$2, o dobro. Esse mesmo marcador que eu paguei 70, eu vi na Shopee por R$149,90, mais que o dobro. Então, se antes eu já achei barato, né, que compensou, agora olhando o preço de hoje, eu super acho que compensou esse jogo, né? E tirando essa opção desses marcadores que tem vários nomes aqui, mas eu acho que vem tudo do mesmo lugar, tem uns novos aí que saiu na Shein, enfim, só que sai uma média de R$3 e pouquinho cada marcador. Então, quer dizer, uma quantidade dessa aqui, com frete, com taxa, com tudo, sai uma faixa de R$300 que eu já vi. Só que é um marcador diferente, né? Ele já vem com uma pontinha aqui, em vez de ser essa de canetinha que a gente está acostumado, é uma tipo pincel, mais parecido com aqueles profissionais. Então, fiquei bastante tentada a comprar, mas eu acho totalmente desnecessário. Eu não sou nenhuma artista, não sou nenhuma pintora profissional, é só um hobby, eu não vou ficar gastando tanto dinheiro com isso. Então, por hora, vou ficar somente com esses marcadores. Então, como eu estava falando, ele não tem uma qualidade tão excelente quanto outros que a gente ouve falar por aí, da Copic, daquela outra marca que eu não sei pronunciar direito, mas acho que é Ohuhu. Enfim, tem vários outros que a gente sabe que a qualidade é melhor e que não seca tão rápido, mas a minha realidade é essa, são esses marcadores que secam rápido. Eu tenho esses marcadores, se eu não me engano, há 9 meses, que é o tempo do meu vídeo lá, que eu tenho aqui no canal. Eu já tive que reabastecer 3 vezes, no seguinte sentido, né? 3 vezes eu tive que pegar esse estojo, que foi o que eu fiz ontem, testar uma por uma para ver quais estavam com pouca tinta e coloquei o álcool. Por que que eu fiz isso? Então, quer dizer, em 3 meses, fica a dica aí para vocês. Em 9 meses, desculpa, eu já tive que repor o álcool 3 vezes. Mas é claro que nesse meio tempo, uma ou outra secou. Mas que eu peguei, sentei, testei uma por uma, separei e coloquei álcool, foram 3 vezes. Por que que eu achei essa necessidade? Eu vou mostrar para vocês. Eu fui pintar esse desenho aqui, e se vocês forem observar, por exemplo, ó, esse tom azul aqui, quando eu comecei a passar, eu vi que estava meio seco. E aí fica feio, tá vendo? Não fica bem pintado. Esse marrom, se você olhar, tá bem marcado. Por que que também tá bem marcado? Porque estava um pouco seco. Não estava totalmente seco, mas estava um pouco seco. E pintando aqui, o que que eu percebi? Quando o marcador ele não tá bem molhadinho, quando ele tá meio seco, ele marca o desenho, ele fica feio, ele não espalha legal e ele marca mais, tá? Esses marcadores, eles precisam estar bem molhadinho, porque aí fica uma coisa mais uniforme. Então, depois que eu pintei esse desenho, eu falei, quer saber? Eu vou conferir de novo essas canetinhas e abasteci todas com álcool. Se você não souber como fazer isso, procura aqui no meu canal o vídeo anterior que eu ensino como fazer, tá? Bem direitinho. E muita gente fala, ai, não funcionou, ai, não funciona. Gente, pra mim, todas as vezes que eu fiz funcionaram, todas as vezes.
Até agora, o máximo que eu observei, mas ainda foi de forma sutil, foi que algumas cores clarearam. Mas não foi uma coisa drástica, levemente mais claro. Porque também eu acredito que não foram sempre as mesmas que eu repus. Então, teve canetas que foi só uma vez que secou, enfim. Claro que vai chegar um momento que não vai adiantar mais você colocar o álcool, porque simplesmente não vai ter mais tinta. Mas por enquanto tem funcionado e está dando certo. Então, essa é a dica número 2. A dica número 3 é que para nós que não somos profissionais e que não temos, assim, de repente, um dom de pintura, de combinação de cores, o que eu percebi, pelo menos para mim, para pintar os desenhos, é sempre procurar por algumas inspirações na internet. Tem muitas no Pinterest, tem no YouTube, sei que tem no TikTok, mas eu não tenho TikTok, enfim. Então você procurar para você ter uma noção de que cores usar, de que tipo de detalhe fazer, que nem aqui usar caneta branca para fazer esse brilho, fazer esse tipo de estampinha, como aqui esses risquinhos, enfim, procurar referências, né? Para você ter uma noção das coisas. Eu ainda sou super amadora, mas já gostei desse resultado. Para mim, que nunca fiz nada nesse sentido, achei ótimo. Então, antes de você pintar, o que, que eu tenho feito? Eu procuro um desenho que eu tenho, alguém que tenha pintado, e dou uma conferida, dou uma analisada. E também tem na internet algumas paletas de combinação de cores que você pode procurar. Escreve no Google, paleta, combinação de cores. Então você vai ver tons que combinam com outros tons, enfim, ou até outros desenhos que você vê que tem uma combinação boa, você vai lá e sabe que combina. Enfim, é bem legal para não ficar uma coisa assim muito bagunçada, muito assim, que não combina nada com nada, porque é gostoso quando você faz um desenho e ele fica bonitinho, né? Não que esse esteja maravilhoso, não está. Mas de tudo que eu já fiz, até que não foi tão ruim. Então eu tenho esse desenho que eu já pintei e tem um outro aqui que foi até um desastre que aconteceu, mas no fim eu até gostei. Olha só. Ontem, quando eu estava colocando a tinta nas canetinhas, é até uma dica que eu dou para vocês, sempre que vocês colocarem álcool nas canetinhas, a próxima vez que você for usar, você precisa ter cuidado, porque na hora que você abre a tampa, às vezes vazou lá dentro um pouquinho do álcool, um pouco da tinta, e foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu fui abrir, tô até com medo de abrir agora e vazar aqui, tinha vazado, tá vendo que tá até meio meladinho, ó, porque eu pus bastante, ó, lá dentro. Acho que não dá pra ver, mas tá sujinho. E aí, quando eu fui abrir, pingou. Foi até esse aqui, ó. Mas na verdade tinha caído no corpinho dela e ficou bem feio. Eu falei, ai, não acredito, estraguei a folha. Aí eu tive uma ideia, já que eles estão aqui com pincéis pintando, por que não jogar um monte de tinta nessa folha? E não sei se vocês gostaram, mas eu achei que no final ficou legal, achei que ficou bem bonitinho. Claro que foi tudo no improviso, depois eu fiz isso aqui, mas eu não gostei, deveria não ter feito aqui, enfim, poderia ter mudado algumas coisas, mas no fim foi um acidente que ficou legal, eu gostei. Aí depois o que que eu fiz? Eu peguei todas as canetinhas, fiquei balançando assim para a tinta cair aqui, porque eu tinha posto bastante álcool. Então as tintas das canetinhas caíam aqui dentro. Aí eu vinha aqui, ó, e batia aqui, ó. Batia aqui assim e deixava cair as gotas e fui fazendo assim, pingando, sabe? Deixando pingar as tintas. Tá até manchada aqui minha canetinha, se você ver aqui, ó, tá meio manchadinho. Enfim, e aí no final eu até gostei, achei que ficou legal, ficou diferente para uma pessoa completamente iniciante, eu até achei que foi bem ousado, gostei bastante. Então, essas foram algumas dicas, assim, são pequenas dicas, mas que eu nunca vi ninguém falando sobre, né? Essas 3 coisinhas que é bom você fazer antes de pintar, porque depois que você começa a pôr a cor, às vezes você não tem noção, você olha aqui assim, por exemplo, você olha esse 94 e fala assim, ai, que cor bonita, é um marronzinho médio, eu vou usar, mas eu vou mostrar pra vocês que não é tão médio assim, deixa eu ver se tá diferente. Ó, até que não tá tão diferente aqui, mas é assim, quando você olha aqui, parece que não dá uma real noção de como vai ficar no papel. Quando você já vê no papel, é diferente, sabe? Aí você avalia, faz assim, fala, nossa, não tá legal, vai ficar demais, vai ficar de menos, você consegue manejar melhor. Então, eu espero que vocês tenham gostado
dicas que eu dei para vocês relacionado às pinturas do Bobbie Goods e que vocês aproveitem melhor aí o momento de pintura de vocês, tá bom? Eu queria pedir para vocês, quem quiser, quem ficou até aqui, que gostou do conteúdo, se puder se inscrever no meu canal. Eu preciso bater 1000 inscritos para que eu possa monetizar o meu canal. Eu já consegui as horas que eu precisava, mas eu preciso de 1000 seguidores, né? Então, se você quiser me ajudar aí a monetizar o meu canal, vou ficar muito feliz, muito agradecida. E eu vou postar mais vídeos sobre Bobbie Goods, sobre pintura, sobre materiais. E eu espero que vocês gostem e queiram estar aqui comigo acompanhando, tá bom? Beijos e até a próxima!